Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Multiplan. Nós vamos utilizar como base de estudo aí de 2011 a 2020, verificar a evolução histórica dos demonstrativos financeiros. E só um asterístico aí, um porém, o quarto trimestre de 2020 não foi apurado ainda. Então eu fiz uma projeção, tirei uma base média dos 3 primeiros trimestres de 2020 para fazer uma projeção do quarto trimestre. Vamos lá. Pessoal, quem puder também estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, meu Instagram e o Facebook. Os links estão aí na descrição do vídeo. Quem puder dar essa força já ajuda demais. Bom, vamos começar aqui com a análise do ativo, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o total do ativo, menos o ativo imobilizado e o ativo intangível. Então aqui a gente só utiliza o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Então a gente consegue verificar. Então o ativo realizável é todo o direito que a empresa tem de recebimento, tanto no curto prazo quanto a longo prazo. Traçando uma linha imaginária aqui, está numa tendência de alta, ou seja, período após período, os direitos de recebimento da empresa vem crescendo constantemente, né, numa linha linear daqui e tendência de alta. Bom, os caixas equivalentes é o dinheiro que a empresa tem de disponível para poder honrar os seus compromissos ou para investimentos aí no investimentos operacionais da empresa. Se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta. Só teve uma leve queda aqui entre 2011 e 2015, mas a partir de 2016 aqui começou um crescimento. Esses aqui são os disponíveis, o dinheiro que a empresa tem disponível, tanto o dinheiro que fica na empresa lá no caixinha dela, ou nas suas contas de investimento de alta liquidez. Então aqui o ideal, quanto maior melhor, e o melhor período aqui da empresa foi entre 2016 e 2020. Bom, isso aqui é os direitos que a empresa tem de receber de seus clientes. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, tá bem estabilizado, com pouca variação. De 2011 a 2014 veio no crescimento e estabilizou entre 2014 e 2016. A partir de 2017 e 2018 começou uma queda, 2019 ficou estável, 2020 aqui uma leve tendência de alta, mas está bem estabilizado, com pouca variação. A maioria dos períodos ficou bem em linha reta aqui, ou seja, em período de estabilização. Bom, vamos começar aqui com a análise do passivo. Na verdade, a análise do passivo aqui é mais uma análise patrimonial da empresa, ou seja, o seu balanço patrimonial. A linha azul é o ativo total da empresa, a linha cinza é o patrimônio líquido, o capital que é investido pelos sócios e acionistas, e a linha laranja que é o passivo total, que é as obrigações, os recursos que a empresa adquiriu por terceiros e ela contraiu obrigações de pagamento. Aí aqui envolve fornecedores, empréstimos e financiamentos, impostos e obrigações com os colaboradores, né? Bom, a gente consegue avaliar aqui que está bem legal a questão da separação patrimonial da empresa. O ativo da empresa, que são os seus bens e direitos, que a empresa tem em seu nome e direitos de recebimento, né? No caso que é a situação positiva da empresa, o ativo, está bem superior em relação ao passivo, que são as obrigações, que é a parte negativa que a empresa tem que são os dispêndios que a empresa precisa pagar, são as obrigações com terceiros, então a diferença está muito grande, o ativo está bem superior em relação ao passivo, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber em seu nome do que obrigações a pagar com terceiros. E outra situação que é espetacular também, o patrimônio líquido, é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, está superior, sempre foi superior ao passivo da empresa, ou seja, o dinheiro que foi investido pelo sócio acionista supera as obrigações que a empresa tem com terceiros, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital próprio, capital que foi investido pelos sócios, do que com capital de terceiros, e capital de terceiros tem custo, né? Juros, multa, toda a questão que a empresa capta de terceiros tem um custo, né? Então está numa situação bem razoável. O patrimônio, o capital próprio da empresa supera o total do seu passivo, ou seja, a empresa está mais, por sua maioria, está sendo mais operada com capital próprio do que com capital de terceiros. Isso é uma situação muito boa.
ativo aqui superando o passivo e o patrimônio líquido superando o passivo também. Bom, vamos falar da análise do endividamento, que é um assunto importantíssimo a ser discutido, que é as dívidas da empresa. Começando pela dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. Vem num crescimento aqui, ou seja, o nível de endividamento da empresa vem crescendo período pós período de 2011 a 2020. Mais para frente a gente vai verificar aqui se está compensando, se a empresa está tendo um bom retorno com os investimentos, captando investimentos através de capital de terceiros. Bom, isso aqui é a dívida líquida, é a dívida bruta menos o caixa da empresa, os disponíveis. Se estiver abaixo desse patamar, que é o patamar negativo, quer dizer que o caixa é superior à dívida bruta da empresa, ou seja, a empresa tem mais dinheiro disponível do que dívida total. E se estiver acima desse patamar, que é o caso da Multiplan, que é o patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta é superior ao caixa. Bom, vem num crescimento, se a gente traçar uma linha de tendência aqui, a diferença da dívida bruta em relação ao caixa vem aumentando, ou seja, o volume da dívida, período após período, vem aumentando em relação ao total do caixa da empresa. Bom, aqui é o perfil da dívida, isso aqui é como que está desmembrado o volume do total da dívida bruta em relação ao período a curto prazo e ao período a longo prazo. A linha laranja é os empréstimos e financiamentos a longo prazo, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Está numa situação ideal porque o menor volume de dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte do volume está a longo prazo. E aqui está numa situação que é muito boa, quer dizer que a menor parte do volume da dívida da empresa está a curto prazo. Quando o menor volume da dívida está a curto prazo, então a tendência da empresa conseguir gerar caixa, fazer seu estoque girar, poder oferecer serviços, né, ganhar através do seu serviço, levantar recursos para poder pagar essas dívidas em dia e honrar com os bancos e financeiros para não gerar multas, juros, né? Ou a empresa captar mais empréstimos e financiamentos para poder quitar essa dívida a curto prazo. E no caso, se a maior parte da dívida está a curto prazo, então corre um grande risco da empresa acabar se complicando e não estar honrando esses compromissos. Então está numa situação bem agradável, está bem desmembrado a dívida da empresa. A menor parte, o menor volume está a curto prazo e o maior volume, está uma diferença bem grande aqui, está a longo prazo. Bom, isso aqui é os empréstimos a curto prazo, que a empresa tem que pagar no período de 12 meses em relação ao seu caixa que ela tem disponível hoje para poder pagar. A linha laranja é os caixas equivalentes, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. E está numa situação razoável aqui para a empresa. O volume de caixa sempre foi superior ao volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo. Ou seja, a empresa sempre teve mais caixa, mais disponíveis, teve sempre mais caixa e disponíveis à sua disposição do que empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então aqui a gente traduz que a empresa sempre teve capital para poder honrar seus compromissos a curto prazo. Então a empresa nunca correu o risco aqui de atrasar pagamento, ou da empresa ter que ir atrás do banco para captar capital de juros para poder pagar esses empréstimos e financiamentos. Então a empresa sempre teve capital disponível para poder honrar com os seus compromissos com os bancos e financeiros. Aqui no caso de atraso só se foi de um erro de algum funcionário do financeiro lá que controla o contas a pagar da empresa, acabar esquecendo de pagar, mas a empresa sempre teve capital disponível para honrar os seus compromissos com os bancos e financeiras. Bom, isso aqui é o capital investido, aqui é a linha laranja patrimônio líquido e a linha azul é a dívida bruta. A gente traduz como capital investido todo o dinheiro que entra para investimento das operações da empresa. O patrimônio líquido, quando os sócios e acionistas aplicaram capital na empresa, foram com finalidade operacional, ou seja, para a empresa operar os seus serviços. E a dívida bruta é o que a empresa captou com bancos e financeiras, mais capital. É um capital que tem custo, claro, para poder financiar suas operações, ou seja, para a empresa poder crescer, poder investir mais. No caso, a Multiplan é uma empresa que investe no mercado de shoppings, né? Então ela faz administração de shoppings, então às vezes a Multiplan acaba contraindo mais empréstimos e financiamentos para comprar, para tomar direitos, né, de shoppings, né, concessão de shoppings.
Então é uma questão de investimento. A gente fala investimento porque a empresa capta para poder investir na empresa para ela poder crescer mais e trazer mais retorno para os sócios e acionistas, né? E a situação aqui, a gente traduz o gráfico do capital investido. O volume de patrimônio líquido foi superior ao volume de dívida bruta da empresa, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital próprio, capital dos sócios e acionistas, do que com capital de terceiros, querendo ou não, é um capital que tem custo e está numa situação muito boa. Quer dizer que a empresa está captando mais com a empresa está operando mais com capital que não tem custo do que com o capital que é a dívida bruta, que é um capital que tem custo. E querendo ou não, o capital que tem custo acaba influenciando diretamente na margem de lucro do líquido da empresa. Então, o ideal é sempre que a dívida bruta seja inferior ao patrimônio líquido da empresa. E é o que acontece aqui na Multiplan, que está numa situação muito razoável, muito boa em relação ao seu capital investido. Bom, aqui tem um retorno da dívida investida. Aqui a gente verifica se o capital que a empresa está captando dos bancos e financeiras está trazendo um retorno suficiente para poder honrar com o custo do capital que ela capta, né, com os bancos e financeiros, que é o juros sobre empréstimos, né, que é o juros sobre empréstimos é o custo do capital que ela adquire através dos bancos. E a linha laranja é o retorno da dívida investida, ou seja, a participação, representatividade. É a parte que representa a contribuição da dívida em relação ao levantamento do lucro líquido da empresa, ou seja, a participação da dívida para o aumento do lucro da empresa. Aqui o ideal é que a linha azul sempre esteja abaixo da linha laranja, ou seja, que os juros, que o retorno da dívida bruta seja superior aos juros sobre empréstimo. Se a linha azul estiver acima, ou seja, o juros sobre empréstimo for superior ao retorno da dívida investida, quer dizer que o capital que a empresa está captando através de bancos financeiros não está contribuindo, esse capital que está sendo contribuindo para o lucro líquido não é suficiente para poder cobrir pelo menos os juros dos empréstimos e financiamentos, ou seja, o custo do capital. Bom, de 2011 a 2012, o retorno da dívida investida foi superior ao juros sobre empréstimo, ou seja, conseguiu cobrir o retorno, o lucro, através dos empréstimos e financiamentos, cobriu o custo do capital, né? Então aqui tá o ideal. Mas a partir de 2013 a 2017, o retorno da dívida investida não foi superior, não cobriu os juros sobre empréstimos e financiamentos. Então nesse período aqui não compensou a questão do endividamento da empresa. Mas a partir de 2018 aqui o retorno da dívida investida, conseguiu levantar aqui superior aos juros sobre empréstimos, ou seja, o retorno cobriu o custo do capital. Aqui em 2020 aqui, teve um aumento do lucro, que foi um aumento não recorrente, que a gente vai explicar um pouquinho na questão quando a gente for explicar a DRE, tá? Aí eu explico direitinho qual foi a situação não recorrente aqui de 2020, porque subiu tanto a questão do lucro assim da empresa. Aqui não teve uma ligação direta com relação à dívida investida. Aqui foi uma outra situação que eu vou explicar quando a gente chegar na parte do demonstrativo do resultado do exercício, que é o que a gente chegou aqui, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Aqui a gente tem a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta. Só em 2020 aqui que a questão das vendas da empresa caiu um pouquinho, que são os aluguéis que a empresa o principal entrada de dinheiro na empresa é a questão dos aluguéis, e a gente está passando pela pandemia e teve o fechamento dos shoppings, né? Muitas lojas acabaram fechando, ou algumas lojas não honraram seus compromissos, né? Por questão dos fechamentos, as lojas não tinham caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos, por questão de determinação dos governos, né? Dos estados. Então teve uma queda brusca aqui do total de receita da empresa em 2020, porque ela vive, a empresa, o principal recurso de receita da empresa é através do aluguel de lojas dos shoppings que ela administra.
Bom, aqui a gente tem o resultado bruto, isso daqui é a lucratividade da empresa com o seu principal ramo de atividade. Se a gente traçar aqui a linha imaginária está bem parecida com o total de receita da empresa, caiu um pouquinho a questão do resultado bruto em 2020 por questão do fechamento das lojas, que acabou interferindo diretamente na lucratividade da empresa. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, isso aqui é o que a empresa... A gente consegue analisar o nível de lucratividade da empresa com o seu principal ramo de atividade e com as atividades que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Aí tem as despesas gerais administrativas, manutenção predial, produtos de limpeza. Ou seja, aqui envolve as despesas que não estão ligadas diretamente, está ligado à empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. E as receitas que aqui entrada de recursos no caixa da empresa que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Que foi o que aconteceu? Que foi o que aconteceu aqui em 2020, que teve uma entrada muito grande de receita não recorrente. O que foi essa receita não recorrente que interferiu diretamente aqui no EBITDA da empresa? Foi uma venda de uma torre, de um imóvel da empresa com alto valor. Então aqui é uma receita não recorrente, teve uma entrada de recursos bem consideráveis, né? Então foi uma venda de um imóvel na empresa, uma torre, que eu esqueci o nome dessa torre agora, mas foi uma venda de um imóvel de alto custo, né? De alto valor. Então acabou interferindo diretamente no EBITDA da empresa. Então que é uma situação não recorrente, possivelmente não vai acontecer nos próximos anos, né? Então pode ver que não entrou aqui na receita, que aqui só envolve o principal ramo de atividade da empresa, então entrou no EBITDA, que são as despesas, são outras despesas e outras receitas gerais e administrativas. Então aqui é uma receita não recorrente, mas se a gente analisar aqui de 2011 a 2019, quando estava em operações normais, estava numa tendência de alta da questão do EBITDA. Se não fosse por questão dessa venda desse prédio, possivelmente aqui ia ter uma queda em 2020 por questão da diminuição das receitas da empresa. Mas aqui, ó, pessoal, não se iludem muito não. Dessa receita aqui não recorrente. Faz, nossa, o lucro da empresa cresceu muito, mas se você só analisar o lucro líquido da empresa, você vai verificar que teve um crescimento, mas foi por questão dessa entrada de capital aqui não recorrente, mas foi com recursos que não estão ligados ao seu principal ramo de atividade. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Se está no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se estiver acima desse patamar, é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. A empresa só ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro em 2011, mas a partir de 2012 aqui sempre ficou no patamar negativo. A partir de 2016 a 2020 aqui começou a apresentar uma recuperação. Aqui envolve operações de variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, o lucro ou prejuízo dos investimentos que ela faz na bolsa de valores em ações de outras empresas. Então a empresa sempre teve prejuízo de 2012 a 2020, apresentando uma recuperação aqui de 2016 a 2020. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período. Essa aqui é a última conta do DRE, que é a apuração do lucro final da empresa, né? Depois da dedução de todas as receitas, todas as despesas que envolvem a empresa, despesas financeiras, os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Se a gente traçar uma linha imaginária que antes de 2020, que foi a entrada de recursos não recorrentes, estava numa tendência de alta, mas estava com pouca variação, bem estabilizado, mas uma leve tendência de alta. Possivelmente, se não fosse a entrada desse recurso não recorrente que ocorreu em 2020, que foi a venda da torre, possivelmente aqui ia impactar um pouquinho, ou ia diminuir um pouquinho o lucro da empresa, por questão do fechamento dos shoppings, né? Que entrou em muitos estados entraram na faixa vermelha, faixa laranja, que os governos determinaram o fechamento dos shoppings, e as lojas foram diretamente impactadas, muitas lojas fechadas, e ela, por trabalhar diretamente com aluguéis
administração de shoppings e o principal entrada de recursos da empresa através de aluguéis. Então muitas lojas aí acabaram fechando ou até não honrando ou atrasando o pagamento do aluguel das lojas. E como não, o que salvou, entre aspas, aqui o ano de 2020 da empresa foi a questão da venda da torre, que tem um valor bem considerável. Então aqui é uma situação não recorrente. Para quem é investidor, daí eu não se animaria muito assim, nossa, o lucro da empresa tá voando. Não, foi um recurso aí que entrou dentro da empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí, eu agradeço demais. Puder estar deixando um like também. Tem minhas redes sociais, quem quiser seguir lá também. Já contribui demais e motiva muito a continuidade aqui do nosso projeto. Bom, pessoal, um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.